que o Senhor nos reserva nesta noite, de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Expresso minha gratidão ao nosso pastor Lourdes Boto, bem como ao coordenador da Juventude Geral, pastor Jonathan, em nome de Jesus de Nazaré. E eu agradeço a Deus, irmãos, pelas orações. Esta madrugada me ouvi muito bem. A garganta estava doendo muito, estava tossindo, fazendo essa madrugada. Como eu vi o pastor Jonathan, de oração. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Eu quero convidar os irmãos para que abram as nossas Bíblias novamente o versículo escolhido como base para o tema desta noite, que é Renova-nos, Senhor. Todos acharam amém? Aleluia. Diz assim: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Ao som de 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Aleluia. Precisa sentar, glorificando ao Senhor em nosso coração. Estamos aqui, irmãos, diante do texto que fora lido e vemos que, pela tradição, Jeremias, ele foi o autor do livro de Lamentações. Nós vemos que esta é uma alternativa muito provável, considerando que ele foi uma testemunha ocular da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Nós vemos que Jeremias ele se encaixa nesta qualificação. O livro de Lamentações foi provavelmente escrito em 586 e 575 a.C., durante ou logo após a queda de Jerusalém. Jeremias, como todos sabem, ele foi conhecido como o profeta chorão, por sua paixão profunda e duradoura pelo seu povo, bem como pela sua cidade. Vemos que este profeta, ele expressou a sua tristeza pelos pecados do povo e por causa da sua rejeição de Deus durante todo o seu ministério. Imagine, irmãos, um homem de Deus com uma chamada, ele no seu ministério falar aquilo que Deus mandava falar. Ele levava a palavra de Deus ao povo, mas nós vemos que continuamente a mensagem do profeta, ela era rejeitada. Vemos que, como resultado da idolatria contínua, porque não havia arrependimento no coração daqueles que estavam residindo ali em Judá, Deus ele permite que os babilônios assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem toda a cidade de Jerusalém. Vemos ainda, irmãos, que o templo que fora construído por Salomão, que existiu por vários séculos, também ele foi ali totalmente queimado. E o profeta Jeremias, sendo ele uma testemunha ocular desses acontecimentos, ele escreve o livro de Lamentações como um lamento do que tinha acontecido em Judá
do que tinha acontecido em Jerusalém. Como afirma Lamentações capítulo 2, versículo 17, porque diz assim a palavra do Senhor: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, e exaltou o poder dos adversários. Nós vemos que o livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele entende que os babilônios foram um instrumento usado por Deus para trazer juízo sobre a cidade, sobre Jerusalém. E vemos que Lamentações deixa claro que o pecado de rebelião foram a causa da ira de Deus sendo demonstrada. Lamentar é apropriado em um tempo de angústia, mas deve rapidamente dar entrada à contrição e ao arrependimento. E Jeremias, no capítulo 5, versículo 19 e 21, ele diz: Tu, Senhor, reina eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Porque te esqueceria de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? E o profeta diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. O profeta, ele disse: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Nós vemos que diante desta circunstância, o profeta, ele vê a necessidade de uma renovação espiritual. O desejo do profeta Jeremias é que ocorresse em seus dias uma grande renovação ali no meio da nação, diante da calamidade que eles estavam vivenciando por causa da sua rebelião. É um perigo muito grande, irmãos, quando Deus, ele fala conosco e nós fechamos os ouvidos para não ouvir o Senhor, para não ouvir e atentar aquilo que o Senhor está falando. Vemos que diante desta circunstância, Jeremias, ele vê a necessidade de um renovo, a necessidade de um despertamento espiritual. O profeta Abacuque foi um profeta que viveu dentro deste contexto. O profeta Abacuque foi um homem levantado por Deus, e vemos que a Bíblia Sagrada não traz muitas minúcias nem particularidades da vida deste profeta, porque a Bíblia não faz menção de quem fora seu pai, a Bíblia não faz menção de quem fora a sua mãe, e nem revela a origem do profeta Abacuque. Vemos que Abacuque, ele estava vivenciando neste mesmo contexto, ou seja, ele viveu neste mesmo contexto. Abacuque, ele olha para a nação e ele contempla o pecado da nação e ele questiona a Deus, dizendo: Senhor, como pode a nação estar entregue à idolatria, está entregue ao pecado? E vemos, irmãos, que em resposta ao questionamento de Abacuque, Deus disse que traria o juízo e que iria usar uma nação mais ímpia para tratar com Judá. E vemos que Abacuque, ele ficou perplexo e ele disse para Deus: como pode, Senhor, o Senhor usar uma nação mais ímpia para tratar com o seu povo? E Deus, ele traz a revelação
a Abacuque dizendo que Babilônia, no tempo determinado, ela também receberia o seu julgamento, ela receberia o seu juízo. Nós vemos que o profeta Abacuque, ele foi levantado por Deus nos últimos dias do reinado do rei Josias, quando Josias estava realizando uma grande reforma. Tanto Jeremias vivenciou, ou seja, viveu neste período em que o rei Josias inicia uma grande reforma, bem como Abacuque. Abacuque, ele viveu neste mesmo período. E vemos que o livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35, narra um dos maiores avivamentos jamais experimentados por Israel, que fora dirigido por um jovem rei em 639 a 609 a.C. Ele assumiu o reino com 8 anos de idade, morreu em batalha aos 39. Aos 16 anos, aquele moço jovem, ele começa a sua vida espiritual, e aos 20 anos resolve o rei Josias fazer uma purificação do reino de Judá. Vemos, irmãos, que o rei Josias, ele tinha herdado uma nação cheia de ídolos. Ali havia templos pagãos, bosques dedicados às falsas divindades. Ali havia adoração a Baal, a Milcom, Moloque, Astarote e culto aos astros. O povo de Judá estava totalmente na idolatria nesta época. Mas nós vemos, irmãos, que diante de todas essas abominações, Josias, como rei, reinando sobre a nação, ele luta contra a situação que era degradante. E nós vemos, irmãos, que ele começa a superar os problemas. Vemos aí o importante papel da oração, porque, irmãos, aqui, quando Josias, ele inicia a sua vida espiritual, ele começa a buscar a Deus. Ele era jovem quando ainda, aleluia, quando começou a buscar a Deus. E nós vemos, irmãos, que tanto adolescente como jovem, ele tem uma vida espiritual. Sim, pode ter um relacionamento íntimo com Deus, pode ter a sua experiência íntima com Deus através da oração. Assim ocorreu com o rei Josias, porque ele começa a buscar o Senhor, consciente daquela idolatria existente no seu país, e ele luta contra o pecado, ele destrói os altares. E quando, irmãos, houve a redescoberta da palavra, nós vemos que além da oração, a redescoberta do livro da lei foi fundamental para a implementação das reformas, como nós vemos em 2 Crônicas 34, 14 a 18. Ao ouvir a leitura da palavra do Senhor, o rei, ele se humilha diante de Deus, e o versículo 19 diz: depois reuniu todo o povo e leu a lei diante da multidão. Versículo 30 diz: isso trouxe grande avivamento. Nós vemos, irmãos, que tanto Jeremias como Abacuque viveu neste período em que a nação desfrutou de um grande avivamento espiritual. Nós vemos que eles estavam saindo daquele momento glorioso, daquele período que desfrutavam de paz, alegria, prosperidade, e com a queda do auge do avivamento nos dias do rei Josias, eles vão diretamente para uma crise interna em Judá, ainda mais agravada pela ameaça da invasão e outros povos, ou seja, a invasão babilônica. Então nós vemos aqui, irmãos, que o cenário estava formado. Eles estavam saindo de um momento teoricamente agradável e estavam começando a enfrentar uma crise no âmago da nação, sobre ameaça de guerra. Vemos, irmãos, que o capítulo 1, versículo 1 a 4 de Abacuque
fala a respeito de violência, de iniquidade, de opressão, de destruição. Nós vemos aqui que esses versículos demonstram essas palavras que traz uma tônica do momento em que eles estavam vivenciando. E diante deste cenário de destruição, nós vemos, irmãos, que Abacuque, ele vê a necessidade de um avivamento em seus dias. Aqueles que desfrutavam de uma posição de renovação diante do Senhor perceberão a necessidade de uma urgente renovação em seus dias. Podemos definir o avivamento como uma renovação daquilo que um dia conhecemos, daquilo que um dia cremos, daquilo que um dia vivenciamos com intensidade, mas em algum momento da nossa vida deixamos esfriar. Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Com base neste versículo, Abacuque estava dizendo: Senhor, faça-nos voltar aos tempos de alegria, os tempos de devoção, os tempos em que havia gratidão no coração do povo. Com essas palavras, Abacuque estava dizendo: faça-nos voltar ao tempo aonde desfrutávamos de temor, aquele tempo que nos reuníamos em Judá para adorar a Ti. Faça-nos enxergar novamente com aquela ótica e viver naquele plano que outrora vivíamos. Abacuque está dizendo: por favor, Senhor, traga mudança para o seu povo, porque eu acredito que o retorno do povo será melhor do que a destruição. Nós vemos, irmãos, que essas foram as palavras de Abacuque. Nós vemos aqui, irmãos, que no verso 2 ele diz: por favor, Senhor, manifesta a misericórdia, pois ele sabia que mesmo Deus, o mesmo Deus que estava julgando, era aquele que poderia manifestar a sua misericórdia. Além de ser um Deus justo, era um Deus de amor, ou é um Deus de amor, e também era um Deus que estaria pronto a perdoar quando a nação se arrependesse. Nós vemos que Abacuque, ele não profetiza para os séculos vindouros, mas Abacuque profetiza para os seus dias. E de igual modo, irmão Jeremias, ele diz ao Senhor: Senhor, converte-nos e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Por que ele disse isso? Porque, irmãos, eles já haviam experimentado grandes avivamentos da parte de Deus, e nós vemos que o avivamento ocorrido nos dias do rei Josias foi o último avivamento antes da queda da nação, antes da deportação. Tanto Abacuque como Jeremias, eles percebem a necessidade de uma renovação espiritual em seus dias, porque eles viam ali o julgamento da parte de Deus. E vemos, irmãos, que não é diferente em nossos dias. Nós precisamos verdadeiramente entender a necessidade de uma renovação espiritual em nossas vidas. Precisamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, renova-nos na Tua presença. Você pode dizer: Senhor, renova a minha vida, renova a minha casa. Nós vemos, irmãos, que uma renovação, um despertamento espiritual, ele é indispensável na vida de todos aqueles que servem a Deus. Porque, irmãos, todos nós tivemos a experiência da salvação, todos nós tivemos a experiência do novo nascimento. Irmãos, começamos a experimentar uma experiência tremenda com Deus. Por quê? Porque outrora estávamos mortos em nossos pecados, em delitos, estávamos condenados, porque nós vemos que com a queda do homem, Adão e Eva, o juízo veio, e nós vemos, irmãos, que todos pecaram,
e destituídos estavam da glória de Deus. E nós vemos que essa era a nossa condição, até que tivemos a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, de receber o Evangelho. A graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação às nossas vidas. E a partir daí, mediante a obra do Espírito Santo, o homem, ele passa por uma regeneração na sua vida. Porque Deus é aquele, irmãos, que traz vida aonde há morte. Irmãos, antes nós estávamos mortos espiritualmente falando, mas a partir do momento que o ser humano aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia, Deus, ele manifesta a sua graça salvadora. Deus perdoa os pecados. Deus, mediante a obra do Espírito Santo, traz uma regeneração na vida desta pessoa, que agora, irmãos, tem alegria de servir a Deus, que agora passa a desfrutar de experiências com Deus. Irmãos, coisa linda é quando alguém aceita Jesus. Eu lembro aqui do meu primo, como ele é parecido comigo, esse japonês aqui. Eu me lembro dele, irmãos. Estava olhando para ele e me lembrei. Esse moço, eu pensava que ele seria o último a se converter. E de repente, irmãos, Deus permite uma situação no lar dele, aonde começa a apagar e acender luz, e a esposa dele ligou, e eu corri lá juntamente com a minha esposa, e quando eu chego lá, a luz estava acendendo e apagando na cozinha. E naquele momento eu peguei, apertei ali, desliguei, fiz uma oração, e ele já estava voltando correndo do trabalho, e o diabo já tinha colocado uma pessoa no caminho dele para levar ele para o centro espírita, dizendo que era o pai da moça que estava ali querendo conversar com ela, que estava querendo ter um diálogo. E aí eu expliquei ali aquilo que eu sabia no início da minha caminhada. Eu falei que não era, que era demônio. Perguntei se ele queria uma visita. O presbítero foi lá, irmãos, fez uma visita. O presbítero Cláudio aceitou Jesus. Irmãos, que alegria! Irmãos, que houve no coração dele e no meu. Irmãos, eu trabalhava na fábrica com o meu coração alegre, aleluia, porque Jesus tinha salvado o irmão Cláudio, tinha salvado o Cláudio, e ele estava ali, irmãos, sedento de Deus, querendo conhecer da palavra de Deus. Eu ia para a casa dele, jantávamos e ficava ali na madrugada dentro, explicando a palavra de Deus, e ele queria conhecer aquela sede, aquele desejo de querer conhecer a Deus, porque, irmãos, Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele havia aceitado Jesus, mas agora ele sabia da importância de realmente conhecer ao Senhor, e ele queria ali mais explicações sobre a palavra de Deus. E, irmãos, ele desfez de tudo que precisava desfazer, foi para a igreja e começou a dar dízimo no mesmo mês que botou o pé dentro da igreja. É isso que Deus faz, irmãos. Deus, ele salva o pecador. Deus, ele transforma a vida do homem, da mulher que se rende a ele. Deus, ele realmente nos traz vida aonde há morte, porque ele é poderoso. Ele é o Deus que salva, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que faz maravilhas. Eu tive um dia essa experiência, o presbítero Cláudio teve a dele, você teve a tua, e nós não podemos negar. Não podemos negar que a partir do nosso encontro com Deus aconteceu uma revolução aqui dentro, uma mudança radical. Irmãos, como isso é bom! Como é bom servir a Deus! Como é bom ser transportado do reino das trevas para o reino da luz! Como é bom conhecer a Jesus! Como é bom agora ter o Espírito Santo habitando dentro de nós! Como é bom, irmãos, desfrutar da comunhão com Deus!
espiritual. Por quê, pastor? Porque desfrutamos de uma regeneração. Uma regeneração. E aí queremos buscar a Deus, queremos aprender a orar. E começamos uma vida de oração. Quando tem oração na igreja, nós queremos estar lá na oração, buscando ao Senhor, porque cremos que aquele que nos salvou é aquele que faz milagres, aquele que opera maravilhas, aquele que faz proezas. Aí nós vamos lá em Efésios 3:20, entendemos que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que agora opera dentro de cada um de nós. E a partir do novo nascimento, passamos a ter experiências com Deus, através da oração, porque nós valorizamos a comunhão que foi restaurada. A comunhão que fora restaurada mediante o derramamento de sangue na cruz do Calvário, mediante a morte do Senhor. Quando passamos pelo novo nascimento, irmãos, nós vamos para a oração, não por aquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus pode fazer, mas primeiramente nós vamos para a oração, porque nós temos prazer, nós temos gozo de orar. Irmãos, a presença de Deus é tão poderosa e tão maravilhosa na nossa vida. Que o crente entra na oração e não tem pressa de sair. O que é isso, pastor? É um momento em que nós estamos desfrutando de vida. É um momento que nós estamos desfrutando de uma renovação da parte de Deus. É um momento glorioso, aleluia, que o crente, irmãos, segue o exemplo de Jesus, porque Jesus foi homem de oração. Jesus foi homem que ensinou a respeito da oração. Irmãos, o apóstolo Paulo agora diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Aí a vida do crente agora é 100% oração. Aleluia, tu olha para ele, o novo convertido, lá aquele moço ora. Aquele moço tem experiência com Deus. Irmãos, eu me lembro da vida do presbítero Kiyoshi, quando ele aceitou Jesus ali em Toyohashi. Irmãos, aquele moço, ele veio para Jesus. Deus regenerou a vida dele. Irmãos, naquela época eu estava ali e nós orávamos, irmãos, com aquele moço, e ele não perdia uma reunião de oração. Estava ali, buscando a Deus, orando, tendo experiências profundas com Deus. Acompanhamos ele na oração e vemos Deus fazer um milagre que ele precisava, porque toda a sua família foi restaurada. Ele estava com lá desfeito, destruído, mas Deus fez uma grande obra. O que é isso? É o encontro com Deus. O que é isso? É quando o homem aceita Jesus e tem prazer de estar na tua presença em oração. Esse é o retrato de um crente renovado. Quando fala de oração, ele não perde oração por nada. Ele quer orar, ele quer buscar. Retrato de um crente renovado. Mas pode ocorrer como ocorreu com a nação, porque a nação havia experimentado vários avivamentos. Tanto Abacuque como Jeremias, eles viram a situação da nação, o distanciamento da nação. E agora, irmãos, eles clamam por um avivamento. E aí, com o passar do tempo, o que acontece, pastor? Acontece que o crente não sabe mais o que é buscar ao Senhor. Antes, tinha experiência com Deus,
tinha testemunho com Deus, tinha vida com Deus. Não via a hora de ter oportunidade na igreja para contar as experiências que tinha com Deus na oração. Mas pode acontecer a negligência espiritual na vida do crente. E aí, irmãos, oração fica em último plano. Não quer mais saber de orar, não quer mais saber de buscar a Deus. Pode acontecer, pastor, o senhor não está exagerando. Não, irmão, eu vou falar dentro do nosso contexto, em nome de Jesus de Nazaré. Que a nação tinha experimentado momentos tremendos com Deus, mas depois deixou de buscar Deus, fechou a palavra do Senhor, fechou os ouvidos para o Senhor, endureceu-se de tal forma que foi necessário Deus tratar através do juízo. Antes tinha experiência para contar e não via a oportunidade de ir na frente, contar a experiência. Irmãos, aí o tempo passa, vem o desânimo espiritual, oração, não tem mais oração. Experiência com Deus, não tem. Às vezes o obreiro fala assim: ô irmão, vem cá dar um testemunho. E o crente já rejeita: não, eu não, pelo amor de Deus. Já chega na igreja, procura o dirigente e fala: por favor, não me dê oportunidade hoje. O que é isso? É o crente que precisa ser renovado. É o crente que precisa voltar para a oração. É o crente que precisa voltar a ter experiência com Deus. Que precisa voltar para o joelho. Porque às vezes, irmãos, vem a estagnação espiritual. E aí o que acontece, pastor? Até a pessoa tendo problema, a pessoa está passando por problema, por dificuldade. Aí o pastor, o obreiro, tem que quase ir lá na casa da pessoa e rebocar a pessoa a força. Vamos orar, irmão. Você precisa orar, você precisa buscar Deus. Deus vai te dar vitória. Não, pastor, não vou não. Ora por mim. Você já viu esses crentes, irmão? Está passando uma luta, uma dificuldade terrível, problema no casamento, é problema com os filhos, problema na fábrica, a situação está feia, a luta vem, e às vezes a situação está tão difícil da vida espiritual dessa pessoa, que ela não quer nem buscar a Deus, porque não consegue crer que Deus pode mudar. É mais fácil pensar em desistir. É mais fácil pensar em entregar os pontos. É mais fácil pensar: não, pastor, não, presbítero, ali não tem jeito, eu vou voltar para o mundo. Mas o que é isso? É uma pessoa precisando de renovo na vida. Nós precisamos de renovação e devemos reconhecer isso. Não é fácil ouvir, irmãos, mas nós precisamos ouvir. Não é fácil aceitar, mas, irmãos, nós temos que suportar a palavra, porque se nós suportarmos a palavra, Deus vai tratar conosco e Deus vai fazer o milagre que tanto tu precisa. Pastor, eu preciso de um milagre na minha vida, no meu casamento, na vida do parente da minha mãe no Brasil. Vai para a oração. Pastor, eu preciso de renovo. Sim, irmãos, quando chega neste estado, nós temos que reconhecer que precisamos voltar para o altar da oração, voltar para a presença de Deus, nos humilhar diante dele, para alcançarmos graça e misericórdia, e vermos o Senhor
uma renovação na nossa vida espiritual, como antes. O profeta disse: renova, Senhor, como antes. Será que nós não precisamos voltar? Será que nós não precisamos parar a ouvir e aceitar a palavra de Deus? Irmãos, no início da jornada, o crente avivado, ele tem a alegria de estar na casa de Deus. Ele faz como o salmista: quando alguém convida o pastor Jonathan, quando alguém convida para ir na igreja, ele diz: oh pastor, aleluia, me alegrei com este convite, porque o Senhor me chamou para ir para a casa do Senhor, para a casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quando o crente ele é avivado, quando o crente ele está renovado, ele não vê a hora de estar na casa de Deus para manifestar a sua gratidão, o seu amor, a sua devoção, a sua adoração a Deus. Irmãos, no culto ele manifesta reverência a Deus, não conversa com ninguém, porque está desfrutando, aleluia, de um período intenso com Deus. Ele não quer conversar, porque senão ele não vai prestar o culto que deve ao Senhor. Irmãos, celular silencioso, vibrador desligado, para não atrapalhar o momento de adoração a Deus. Irmão, ele está atento na igreja. Quando alguém conta uma bênção, ele dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo na vida do irmão, porque antes ele chorou com o irmão, e a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Aí, irmão, ele conta a bênção e ele dá glória a Deus, porque aleluia, ele fez parte, ele orou junto, ele intercedeu, ele acompanhou o irmão, e ele está no culto atento, glorificando ao Senhor. E quando começa a ministração da palavra de Deus, irmãos, está ali atento ao que Deus está falando, sem que nada venha distraí-lo. Isso aí é o retrato de quem, pastor? Um crente avivado. Irmãos, o crente avivado, ele senta e fala assim: por favor, irmão, deixa eu dar oração, não fala mais comigo não, que eu estou com a vontade de adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Tu está com vontade? Vamos adorar a Deus. O crente avivado é diferente dentro do culto. Se você vê um irmão que entra na igreja, e ele está ali, ele entra na adoração, dobra os joelhos, ele levanta, e ele não está disperso, ele está adorando, está glorificando, está mandando glória para o alto. E daqui a pouco, irmão, a glória desce na vida dele, e Deus batiza com o Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, o crente sensível a Deus. Ele é batizado quando menos espera. Pastor, eu fui batizado, mas como, irmão? Você foi lá receber oração? Não, eu estava ali sensível, adorando ao Senhor no meu banco. De repente senti um fogo tomando a minha vida e a minha língua. Que maneira chúria começou a falar no idioma dos céus. Que coisa linda! Isso é o retrato do crente avivado, irmãos. O crente avivado é assim, pastor. E se houver uma negligência na vida espiritual, o que acontece? Ele é convidado para o culto. E parece que quando o pastor Jonathan chama ele para o culto, ele fala: pastor, o senhor não desceu. Por quê, minha filha? Porque você me chamou para ir para o culto. De novo. Não dá para ser só no domingo. Domingo tá bom. Ou só sábado.
Uma vez por mês, irmão, já conheci crente que vinha uma vez por mês na igreja, no culto de Santa Ceia. A pessoa não aparecia na igreja, mas todo mundo sabia que no culto de ceia ela estaria lá. Aí o que acontece quando começa o esfriamento espiritual na vida? Não há mais alegria. Antes estava no Salmo 34:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu pai do que habitar nas tendas da impiedade. E vem a negligência, o esfriamento, a acomodação. E aí o que acontece, pastor? É uma dificuldade para estar na igreja. E às vezes quando vai, a motivação é errada. Pastor, como é? Ir para a igreja com motivação errada? Ô fulano, o Joãozinho vai ter no culto hoje? Vai. Então eu vou no culto. Ô fulano, a Maria vai estar no culto hoje? Não vai estar? Não, então hoje não vou não. Motivação errada. A motivação antes era Jesus. Era Jesus. Agora não. Vai no culto com a motivação errada. Se o fulano, ciclano não tiver, tem facilidade de deixar de ir na igreja. O que é isso, irmãos? Frieza espiritual. Ou quando vem, antes de desligar o celular, como eu falei. Mas agora não, o pastor está pregando. É broquineiro e ali. Pastor, você já viu isso na igreja? Já viu? Não, Minocano não. É lá Minocano, você vai falar que é Minocano. Eu já vi outras igrejas também. E está lá. Celular. Aí vai, broquineiro, Facebook, na hora do culto. Deixa eu ver como é que está aqui as coisas. Passo o e-mail. Perguntar no MCN se chegou alguma coisa lá no correio. É desse jeito, irmão. E quando alguém liga, na mesma hora, levanta da cadeira, vai lá para fora e fica lá. Acaba a ligação, em vez de voltar para dentro da igreja, encontra alguém que está perdido lá fora também e fica de papo dentro da igreja. Lá fora, fica de papo lá fora. E fica, parece que tem dois cultos, sabe? Um culto aqui dentro e um culto lá fora. Irmãos, quando a pessoa ela começa a se esfriar na fé, ela não vê a hora para o culto acabar. E quando acaba, fala, graças a Deus. Que palavra terrível esse pastor. Vira juiz de culto. Meu Deus, essa igreja está muito fria. Eu tenho que mudar de ministério. E a gente fala, pastor, essa igreja está muito fria. Nossa, a irmã canta tudo desafinado. Os departamentos estão uma miséria. Meu Deus. Virou juiz de culto. Você já viu isso? Já viu isso, irmão? Juiz de culto. Se esqueceu que era adorador. Irmãos, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Que faz o que, pastor? Que adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele vem para a igreja com um propósito. E ele vem com um propósito de adorar a Deus. E ele não quer ser incomodado por ninguém. Ele diz, pelo amor de Deus, não fale comigo. E quando estiver cultuando, não converse comigo. Que eu quero direcionar a minha adoração a Deus. Tem igreja avivada aí? Você veio adorar? Qual foi a tua
que está aqui hoje no Congresso dos Jovens. Ah, pastor, eu vim porque olha, mais um ano de vitória, e eu vim agradecer a Deus, eu vim louvar a Deus, porque eu fico feliz demais de ver essa juventude linda, aleluia, cheia de força, servindo ao Senhor. E eu aqui junto quero agradecer a Deus pela salvação que nos foi dada pela graça. Aleluia. Pastor, mais um retrato. Vamos lá, irmãos. O retrato de mais um crente avivado. Irmãos, aceita Jesus, começa a ler a Bíblia, igual o presbítero Cláudio. É por isso que ele é obreiro, irmão. Ele aceitou Jesus, fazia umas perguntas, deixava um aperto nas madrugadas. Ele continuou estudando, até hoje. Por isso que virou pregador do Evangelho. Assim é, irmãos, porque o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, é salvo, regenerado, um ano, lê a Bíblia 2 vezes. Primeiro ano de convertido, leu a Bíblia 2 vezes. Leitura diária. Quando não dá para ler em casa, lê na fábrica. Quando dá para ler na fábrica, lê no carro. Quando dá para ler no carro, lê aonde estiver. Porque o prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí o retrato daquele que se esfriou. 10 anos na igreja, 15 anos. Irmão, você já leu a Bíblia? Sabe? Olha, até que eu tentei. Mas ela é tão grande, né? Ela é tão grande. Mas eu chego lá. Irmão, 20 anos dentro da igreja. Ou, de repente, estufa o pé. Eu já li ela uma vez. 30 anos de crente, cabelo já está caindo, está ficando branco, a ruga está chegando. Uma vez só. Aí o profeta diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque o povo de Deus é destruído. Porque, irmãos, quando a renovação vai embora, tem coragem de ler e-mail no iPhone 6. E o meu não para de chegar. Ele lê de um, lê de outro. E lê tudo. Lê noticiário na internet. Lê livro secular. Lê até livro evangélico. Mas é a Bíblia. Não, agora não precisa mais. Tem uns livros aqui que são melhores. Irmãos, não tem livro que substitui a palavra de Deus. Porque o livro secular, aquilo que você lê por aí, irmão, passa, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Elas são eternas. É através da palavra que o crente, irmãos, aleluia, como a jovem disse aqui, aleluia, ele é forte e venceu o diabo. Mas por quê? Guardou a palavra no coração. Pastor, eu sou forte e venci o diabo. Está guardando palavra no coração? Não está? Não lê Bíblia? Está se enganando. Toma cuidado. Satanás, ele é astuto e ele trabalha devagar e ele quer nos derrubar. Mas se você está lendo a Bíblia, está guardando, diz aí, jovem, eu sou forte e já venci o maligno. Por que, jovem? Porque a palavra de Deus está aqui. É o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti. Pastor, mais um retrato, testemunho. Eu vou terminar, irmão. Testemunho. Vem para a igreja, irmãos. A transformação é radical. Coisa do céu, coisa maravilhosa. E olha, irmão, o que acontece. Acontece que dá testemunho dentro da igreja. Dá testemunho no lar. Dá testemunho na escola. E ainda sobra testemunho na fábrica. Porque Jesus salvou. Pastor, o que acontece quando Jesus salva? Irmãos, o crente, ou seja, agora, com Deus, era aquele que era um mentiroso. Você não mente não, né? Graças a Deus, né? Mas antes era um mentiroso. Aceitou Jesus? Para de mentir. Porque na Bíblia diz, falar em verdade cada um com o seu próximo. Bebia todas, fumava o maço inteiro. 3, 4 maços. Meu primo, parece comigo, né? Ele fumava, mas o que é isso? Parece a chaminé. Aí, irmão, aquela coisa, aquela mudança radical. A vida vai mudando, a vida vai transformando. Vivia na prostituição, agora vai para a igreja, para de se prostituir. O jovem aceitou Jesus. Não, peraí, como é que é o negócio aqui? Tem que ser o Senhor? Não pode ter jugo desigual? Não. Então tá bom, então eu vou orar. Pastor, eu vou orar. Porque eu quero uma moça renovada e comprometida com Deus. Eu vou orar. Aí a moça vai se engraçando. E aquelas moças que parece que perdeu um pedaço da roupa, né? Os mamão tudo de fora. E as melancias querendo aparecer. Quando vai sentar, irmão, tem que colocar um pano igual esse aqui, ó. Aí já vai para a igreja, põe a certa, não curta. É terrível, irmão. O gadareno, ele andava, irmão, quebrava a cadeia e andava sem roupa. O gadareno, porque estava endemoniado. Depois que Jesus ficou lá engatada, deu um jeito no gadareno. Ele estava sóbrio, sentado e vestindo. Estava vestindo. Irmão, sexualidade é bênção. É o moço olhar para uma moça e falar, oh meu Deus, o coração bate mais forte, né? Oh, que coisa linda, Jesus, será que é essa? Eu vou orar. Isso é sexualidade. Isso é o instinto que o homem tem. A mulher também. Olha aquele moço alto, de olhos verdes, másculo. Oh Jesus, meu Deus. Senhor, eu vou dobrar a oração. Vou jejuar. Vai que é esse Jesus? Não é mesmo? Mas aí, irmão, de repente, aí chega lá, irmã lá, e ele percebe que falta renovo na vida, porque está faltando pano na roupa. E aí, irmão, gostou? E aí, essa aí não. Por quê? Porque a vida espiritual está na decadência. Olha aí, estado. Sensualidade. Coisa que o diabo usa lá no mundo. Irmãos. Moço, eu vou dar um conselho para vocês. Ora. Porque Deus vai preparar uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica o lar. Porque a tola destrói com as próprias mãos. Então, orem, tenha paciência, não se precipite. Porque desse negócio de antes ficava com um com o outro lá no mundo, mas agora não, aqui não tem esse negócio não. Esse negócio, se você vê que está muito rodado, eita. Ali não. Não precisa nem orar, irmão, tem que ser esperto. Está dentro da igreja, namorou com um outro, está igual no mundo. Precisamos de renovação espiritual. É desse jeito. É isso aí, João, vai aprendendo. Tem que ver se é mulher de oração, tem que ver se traz a Bíblia, tem que ver se não fica de conversa no culto, trocando medo no culto, tem que ver se é
chora no culto, se ela dá glória a Deus, se está buscando o batismo com o Espírito Santo. Ah, irmão, ah, jovens, Deus vai preparar uma mulher sábia. Pastor, mas só para os jovens, para os moços? Não, irmãos. Deus vai preparar um moço renovado para vocês. Ah, é, pastor? E aí? Tem que correr atrás? Não, tenha paciência, vai para a oração. E quando ele vier, você perceber que é ele. E aí, você quer ficar comigo? Quer namorar? Não, peraí, ora 3 meses. Eu também vou orar. 3 meses. Aí você espera. Se ele vier, então, irmão, é sinal que ele está interessado mesmo. Amém? Então nós vemos, irmãos, que é necessário renovação na vida. Por quê? Porque quando aceitamos a Jesus, temos bom testemunho. É bom testemunho na igreja, bom testemunho em casa, bom testemunho na escola, bom testemunho na fábrica. Isso é muito lindo. Mas, pastor, e quando a vida estagna? Aí, irmãos, fica difícil a situação, porque começa a dar mau testemunho. Antes queria orar para arrumar uma esposa, agora já está pensando em arrumar uma lá do mundo, que é mais fácil. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6,14: não os prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tem muito moço aí que acha que não tem nada a ver, pastor João. Não pode ser lá no mundo mesmo. Eu vou ganhar para Jesus. E com essa história, eu já vi muitas irmãs que estão dentro da igreja. Eu vou ganhar para Jesus. O pastor falou: não, filho, não faz isso. Não, filha, não faz isso. Os pais falaram: não faz isso. Foi lá e fez. Aí o moço foi lá, levantou a mão, aceitou Jesus, casou e depois falou: olha, eu só queria casar com você, agora, né? Eu não vou mais para a igreja. Aí, está casado, não tem como separar, e é uma vida toda de sofrimento. Aí agora tem que ir para a oração, o joelho, que deveria ter atentado antes. Então, irmãos, nós vemos que quando a pessoa ela começa a dar mau testemunho, é porque ela deixou de andar no Espírito. Sabe por quê? Lá em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque há uma batalha, irmãos, entre a carne e o Espírito. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Diga comigo: a minha natureza pecaminosa precisa estar crucificada. Irmãos, a natureza pecaminosa nós teremos que viver com ela a vida toda na terra, até aquele dia que o Senhor estará conosco, através de Cristo no rapto. Mas enquanto estivermos na terra, temos que mortificar a natureza pecaminosa, porque senão, irmãos, ela vira um gigante. E aí o que acontece, pastor? Quando deixamos de andar no Espírito, a carne domina. E quando isso acontece, aí, irmãos, a pessoa começa a olhar as coisas do mundo, a ter desejo das coisas do mundo, começa a ter o desejo de voltar ao mundo, pensando até mesmo deixar Jesus. E isso acontece porque começou a andar na carne. Vire para a sua irmã e diga: tu tem que crucificar a tua carne. Crucifica ela aí, irmão, porque se você deixar a carne dominar, ela vai lhe ensinar tudo que não presta. Tudo que não presta. Antes, não assistia filme secular porque não edifica. Não edifica. É só violência. Não edifica. É só sensualidade.
Mas se a carne domina, e aí começa a gostar daqueles filmes de ação, filme de violência, gosta de ver derramamento de sangue, daqui a pouco um filme pornográfico. Pastor, tem isso? Tem, irmãos. Quando a carne domina, irmãos, é coisa triste. A vida espiritual vira uma miséria. Porque Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ah, irmãos, olha só, fique atento com aquilo que você está colocando diante dos vitrais que recebem toda sorte de imagem, boas ou más. Porque o salmista, eu gosto tanto desse salmo, irmão. O salmista, no Salmo 101, versículo 2 e 3 diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei na minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aí ele continua dizendo: eu odeio a obra daqueles que se desviam, nada se me pegará. O salmista aqui, irmãos, ele estava dentro do seu lar, disposto a andar com sinceridade, com integridade, tomando cuidado com aquilo que estava colocando diante dos olhos. Jovens, eu pergunto, o que é que nós estamos vendo através dos nossos olhos? Glorifica a Deus? Exalta a Deus? Ou será que nós precisamos de uma renovação espiritual? Se coloque de pé, irmãos. Tem mais 2 tópicos, mas eu vou encerrar rapidinho aqui. Irmãos, o retrato daquele que é renovado é uma pessoa que palpa toda a obra. Que é isso, pastor Sérgio? Olha para Jesus, tem Jesus como modelo. Jesus deu exemplo em todas as áreas, ele ensinou que ia servir. E o crente está disposto a servir a Deus. O crente avivado está disposto a servir a Deus. Está disposto a servir o próximo. Está disposto a servir o pastor. Pastor, conta comigo, pastor. Conta comigo, pastor, por que precisar. O crente avivado é assim. Ele quer trabalhar para a obra do Senhor. Ele quer servir o próximo. O crente avivado quer servir. Pastor, e quando ele não fica mais avivado? Irmão, ele vai lá, senta no banco e diz: eu não faço mais nada. Não estou afim. Não estou afim de fazer mais nada. É o crente que está estagnado, está frio. Antes, o último vai encerrar. Um desejo tão grande de evangelizar. Um desejo tão grande de evangelizar. Aceitou Jesus, irmão. Ele queria salvar a família toda. Aquela alegria de ter Jesus, de ter o Espírito Santo, de conhecer a Deus através da palavra. Falava de Jesus para a família toda. Falava para a vizinhança toda. Falava para os amigos da escola. Falava de Jesus na fábrica. Mas o que acontece quando o crente esfria? Vira agente secreto de Jesus. Entra na fábrica. Ele entra na fábrica, sai da fábrica. E de repente o visitante vem. Entra na igreja, convidado por outra pessoa. Aí vê ele dentro da igreja. O quê? Você era crente? Você era crente? Por quê, irmãos? Está acomodado, pensando que vai ser salvo. As almas estão perecendo, indo para o inferno. E o crente que está estagnado, ele não está nem aí, irmãos. E
as almas clamando. Irmãos, hoje eu vou fazer o apelo. Pastor, como você foi salvo? Irmãos, uma jovem. Meu irmão tinha 17 anos, eu tinha 11. Meu irmão vendia caldo de cana. Queria montar sua lanchonete. Meu pai pôs lá moída na fome e falou assim: vai trabalhar, meu filho. Deus vai abençoar. Não conhecíamos a Deus, éramos católicos. Uma jovem vendedora de peça de fogão. Ela olhou do outro lado da rua aquele moço, 17 anos, vendendo caldo de cana. Ela ia ali tomar um caldo de cana, comprava ali com a gente caldo de cana. Mas aquela moça, incansavelmente, ela começou a falar de Jesus para o irmão. Incansavelmente ela convidou ele para os cultos. E ele dizia: não, meu pai e meu irmão não queriam entrar na igreja nem pintar de ouro. Não queria saber de Jesus. Mas aquela jovem começou a convidar. Eu com 11 anos ficava ali só ouvindo ali o papo deles. E ele dizia: não vai dar não, tem compromisso. Tinha nada, mentira. E aí vamos essa semana, eu também não vai dar, tem outro compromisso. Mentira. E na semana seguinte ela: e aí, vamos para a igreja? Não vai dar. E de repente um dia ela falou: olha, tem um trabalho com jovens lá na igreja, vamos lá. O meu grupo tem que levar bastante jovens lá, vai contar ponto. Vamos lá comigo. Aqui dia, dá o dia. Mas Deus foi tão bom, irmãos, que ele foi a semana antes. Depois, irmãos, que ele sentou naquela cadeira e ouviu o pastor pregar. O pastor falou a vida dele todinha. Aí na semana que tinha o trabalho com os jovens, o que acontece? Ele fala assim: sempre vão para a igreja. Eu falei: eu? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E como eu disse: vamos lá para a igreja. E ele começou a ir para a igreja. Meus pais foram para a igreja. Aceitaram Jesus. Irmãos, eu estou aqui hoje pregando a palavra. Sou evangelista, pregador do evangelho, pastor de igreja. Mas como se deu isso, pastor? Foi uma jovem avivada, uma jovem cheia do Espírito Santo, uma jovem sedenta de almas, uma jovem sabendo o valor de uma alma que excede o mundo inteiro. Foi usada por Deus. E lá em casa éramos 8, Deus salvou todos. Aleluia. Irmãos, eu quis pregar dentro do nosso contexto. E quem sabe você se identificou com o retrato daquele que está estagnado, daquele que está frio, daquele que perdeu a motivação. Está na igreja, mas a motivação é errada. É simpatizante de Jesus. Pastor, mas esse retrato da pessoa renovada nunca aconteceu comigo. Então é sinal que você nunca nasceu de novo. E Deus quer te levar ao novo nascimento nesta noite. Mediante o arrependimento. Pastor, para que haja arrependimento é necessário o quê? É necessário uma entrega total. Aí, irmãos, o arrependimento acontece. E aí a renovação chega. Irmãos, Abacuque, ele orou, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a fase conhecida. Pastor, como ficou Judá? Ficou lá na Babilônia. Não, irmãos, foram 70 anos pela dureza do coração, até que eles fossem curados da idolatria. 70 anos. Mas e depois, pastor? Irmãos, Deus cumpriu a vontade dele. Deus cumpriu aquilo, o desejo dele. O povo começou a voltar. Os muros foram restaurados. O templo reedificado. A palavra foi lida. E houve um grande avivamento.
E é isso que Deus quer trazer. Quem sabe Deus tem falado contigo já há meses ou há anos, e você está na mesma maneira. Mas eu quero te dizer que hoje é noite de renovação. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de perdão. Ai, corra para frente se você quer renovação. Vem em nome de Jesus de Nazaré. Vem em nome de Jesus de Nazaré. Venha, venha. Venha, 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 venha. Oh, Ramanaki, Managanaga, Shuriana, Ramanai. Iriana, Ramanamanaga, Shuria. É noite de renovação. Ora mais, Shuida, Canda, Rabashuria. E Ramayono, Shuderei, Amai, Shuderei. E comanda, Cochuriana, Ramachária. Você que veio, comece a falar com Deus. Se precisa pedir perdão, peça nesta noite. Vem, irmãos. Vem em nome de Jesus. Pastor, eu não estou vivendo pecado. Eu até faço tudo certo. Mas precisa voltar ao primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Voltar ao primeiro amor. Nós vamos orar. Aleluia. E Deus vai fazer uma grande obra aqui. Ai, irmãos, Deus vai fazer uma grande obra aqui.